Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Venho aqui novamente gravar essa nova videoaula para vocês do plano de estudo do doutorado do segundo trabalho e terceiro bimestre, ok? Bom, a nossa intenção na aula de hoje é fazer a resolução das atividades da nossa semana 3. A nossa semana 3, que tem início lá na página 81, a semana 3 tem o título Fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Fatores esses são muito importantes para entender como se realiza ou como se faz, né, a aceleração de uma reação química, o aumento da velocidade dessa reação, ou mesmo retardar essa velocidade. De uma certa forma, nós temos basicamente 4 fatores muito essenciais, né? Nós temos estudado a questão da temperatura, o efeito da temperatura nas transformações, o efeito da concentração dos reagentes na velocidade dessas transformações, assim como o efeito da superfície de contato dos reagentes, né, para que a reação possa ocorrer. E o quarto item que a gente tem trabalhado durante a nossa semana 3 é o efeito do catalisador na reação química que nós estamos estudando, ok? Então, eu venho aqui para trabalhar com vocês na nossa semana 3, que é essa semana aqui, né? O conteúdo descrito no PET, que traz aí como identificar os fatores que afetam a velocidade das transformações, a gente possa trabalhar efetivamente em cima desses 4 itens: temperatura, superfície de contato, catalisador também e concentração dos reagentes, no caso, ok? Bom, eu vou apresentar para vocês então a resolução das atividades, certo? Nós temos 4 atividades pontuadas lá na página 83, conforme podemos identificar aqui, e que são exercícios da seguinte natureza: exercício 1 e exercício 2, questões abertas, exercício 3 e exercício 4, alternativas ou associação, que é o caso do exercício 4, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar pelo exercício 1, uma leitura importante dele, para que a gente possa associar as primeiras informações. O exercício 1 diz o seguinte: ao ser colocada sobre um ferimento recente, um forte, a água oxigenada entra em contato com uma substância X, que está presente no interior da célula. Bom, então eu tenho aqui a situação problema, né, que é um ferimento, onde eu disponho da água oxigenada para ajudar na limpeza desse ferimento. Só que dentro da célula se encontra uma substância X, que provavelmente deve atuar sobre a possível reação da água oxigenada com algo, né? Mas aí ele diz o seguinte: essa substância X acelera a reação. Olha o que é importante. A substância X acelera a reação química equacionada abaixo. Então vamos ver como é que está sendo associada a substância X. Primeira coisa que nós temos aqui, ó. Esse primeiro momento da reação a gente chama de reagente. Veja que a gente tem a quantidade de água oxigenada, que é denominada pela fórmula H2O2, e a sua quantidade é de 2 moléculas, 2 mols de água oxigenada na forma aquosa, mais a substância X designada. Setinha significa que se transforma em, e você tem os produtos dessa reação. H2O líquido mais O2 gasoso, mais a substância X. Detalhe, a substância X está presente tanto no reagente quanto no produto. Então isso indica que ela não é consumida e nem é obtida. Ela perpassa pelas duas fases, reagente e produto, sem ser consumido e sem ser produzido mais. Ela não se altera, ela é inerte nessa questão. Então, veja que nesse momento a água oxigenada parece ferver. Na verdade, a água oxigenada está sendo convertida em 2 substâncias diferentes.
H2O líquido mais O2 gasoso. Esse ferver, que é a situação apropriada na questão de letra A, é, na verdade, uma explicação do que acontece nos produtos, e não em cima da substância X. A substância X apenas acelera a reação. Quem faz essa função dentre os 4 fatores, temperatura, concentração de reagente ou de produto, catalisador e também superfície de contato, óbvio, é o catalisador. O catalisador tem essa função: acelerar uma reação química sem ser consumido, sem ser reagente, sem ser produto. Então, veja que o catalisador é a substância X. Mas na letra A ele pede para vocês fazerem o seguinte: explique o que vem a ser essa aparente fervura. Então, vamos explicar da seguinte maneira. Tá? A fervura, segundo a reação, né, é a liberação. Quando a gente fala em liberação, pessoal, é o que a gente vê no produto. Algo que possa ser emitido para a atmosfera. Né? É a liberação de alguma coisa. Esse alguma coisa que pode ir para a atmosfera é o oxigênio gasoso. Liberação de oxigênio que borbulha, né, forma aquelas bolhas possíveis, né, a água líquida, durante a reação. Ok? Durante a reação química. Então, essa fervura nada mais é do que os produtos sendo gerados dessa decomposição da água oxigenada. E é muito importante perceber que é uma decomposição. Por quê? Porque você tem um reagente, H2O2, produzindo 2 produtos. É um tipo de reação química, denominada de decomposição. Tá bom? Decomposição do H2O2 aquoso. Tornar a resposta mais completa. Tá certo? Muito bem. A letra B fala o seguinte: qual é o papel desempenhado pela substância X? Bom, a substância X, conforme já dissemos, ele é o catalisador. Qual é a função do catalisador? Para a gente lembrar, né? O catalisador, ele acelera a reação química, né? Ajudando a transformando os reagentes em produtos de forma mais rápida. Ok? Vamos colocar a palavra mais rápida aqui. Ó. Ponto final. Tá certo? Então, essa é a função do catalisador. Acelerar a reação para que ela possa ocorrer de forma mais rápida. Essa questão do catalisador, ele tem vínculo direto, pessoal, com a questão número 2 também. Veja por quê. Ela pede para analisar o gráfico a seguir e responda. Então, vamos analisar o gráfico. Olha só. Eu tenho um gráfico cartesiano envolvendo energia e coordenada da reação, ou seja, caminho da reação. Veja que nós temos aqui, tá, a nossa linha inicial do gráfico. Essa linha aqui. Ok? Esse momento é o momento onde inicia a reação. E detalhe, ele nos dá quais são os reagentes. Os reagentes são 2SO2 mais O2. Esses são os reagentes.
E mais no final, eu tenho o produto dessa reação. Então, eu tenho esses reagentes transformando em produto. No caso, é 2SO3. Ok? Então, vou colocar aqui R de reagente e P de produto. O que nos interessa nesse ponto são os intermediários. É o que a gente chama de complexo ativado. O primeiro intermediário eu vou chamar de curva A. A curva A, eu vou pintar ele de verde aqui, para vocês perceberem que ele vai até mais alto do que a curva B. Ele tende a ir a uma altura maior. Por quê? Porque é uma curva que precisa de uma certa quantidade de energia para o complexo ativado formar e se converter em produto. A curva A precisa de mais energia do que a curva B. A curva B, eu vou colocar azul, tá bom? É uma curva que necessita menos energia para formar o complexo ativado para chegar no produto também. Isso aqui é muito importante fazer a separação visual para que a gente possa perceber algumas diferenças. A curva A, ela tem uma quantidade de energia que é a energia X. A curva B, ela tem uma quantidade de energia que é a energia Y. Tá? A gente chama de energia de ativação na curva A, energia de ativação na curva B. E percebam que cada um deles tem um ápice aqui, ó, um ponto final. Isso é importante para a gente definir o quê? Que a curva verde, enquanto a curva azul, existem, porque cada uma tem uma natureza. A curva verde é a chamada reação não catalisada. Não tem catalisador. Ok? A reação sem catalisador precisa de uma quantidade de energia de ativação maior. Enquanto a reação catalisada, com presença de catalisador, ele acelera a reação, diminuindo a energia de ativação. Isso que é importante a gente fazer percepção. Outra coisa muito importante. A letra Z aqui, que é a diferença de energia dos reagentes com energia dos produtos, é o que a gente chama de delta H. Para saber se a reação é endotérmica ou exotérmica. Libera energia ou consome energia. Ok? Muito bem. Aí vamos para a letra A. Qual curva apresenta a reação catalisada? É aquela que contém menor energia de ativação. Ou seja, a reação catalisada é aquela que gasta menos energia para ocorrer. Logo, é a curva B com a letra Y, representando, né, a quantidade de energia, aquela que contém menor energia de ativação. Qual letra representa a energia de ativação da reação não catalisada? A reação não catalisada é aquela que tem maior energia de ativação. Logo, é a curva A e a letra correspondente é a letra X. Ok? Exercício 2 é uma interpretação do gráfico, dos componentes de cada parte do gráfico. Portanto, é muito importante fazer essa leitura do gráfico. Curva catalisada, curva não catalisada, reagente, produto, energia de ativação não catalisada, energia de ativação da reação catalisada e ΔH. Esses são os componentes do gráfico, pessoal, que a gente precisa ficar de olho. Ok? Bom, exercício número 3 e exercício número 4. São exercícios teóricos, são exercícios de raciocínio em termos de eventos do cotidiano, para que a gente consiga associar corretamente. Tá bom? Então vamos lá. Não se observa
reação química visível. Ou seja, presta bastante atenção aqui. Não se observa, porque eu não consigo enxergar. Uma reação química visível, ou seja, que os olhos conseguem visualizar alguma característica que seja de reação. Quando você mistura o quê? Vapor de gasolina e ar atmosférico. Olha, presta bastante atenção. Vapor de gasolina. A gasolina tem como principal componente um composto chamado octano. Vou até colocar o nome dele aqui. Octano. A fórmula do octano é o C8H18. Quando se trata de vapor, é estado gasoso. O ar atmosférico fornece uma substância, o O2 gasoso. Seria isso suficiente para que a reação de queima e combustão ocorresse? É só desses componentes que eu preciso para a reação ocorrer? Aí ele fala assim, a pressão e temperatura ambiente. Peraí, que pressão é essa? Pressão de uma atmosfera e temperatura ambiente denominada de 25 graus Celsius. Essas são condições de valores de temperatura e pressão. Aí eu pergunto, tendo o combustível, que é a gasolina, e o ar atmosférico, é o que eu preciso? Não está faltando nada para a minha reação acontecer? Um detalhe muito importante quando se trata disso daqui, pessoal, que é uma reação de combustão, uma reação de queima. Uma reação de combustão precisa de um terceiro componente, que é uma fonte de energia, para que haja a reação entre o vapor de gasolina e o oxigênio. A reação entre os dois faz com que a gente tenha produto da combustão, ok? É muito importante perceber isso daí, para ler as alternativas abaixo. Olha, não se observa reação química visível com a simples mistura de vapor de gasolina e ar atmosférico. Por quê? Por que não se observa? A gasolina não reage com o oxigênio à pressão ambiente? É porque a pressão não está adequada? Para que a reação seja iniciada, é necessário o fornecimento de energia adicional aos reagentes? Energia adicional aos reagentes. Eu estou buscando uma explicação que indica que eu não vou observar essa reação. Pressão não é o fator preponderante nessa situação. Pressão não sobrepõe a energia. A energia é o que eu preciso para a reação acontecer. A pressão eu posso modular ela depois. Então, a pressão nessa condição aqui não é o fator. A energia necessária aos reagentes, por enquanto, é o fator. A reação só ocorre na presença de catalisador. Pessoal, com catalisador ou sem catalisador, ela ocorre, desde que você tenha energia. Desde que a combustão você entenda da seguinte maneira. Eu preciso de um material combustível que tenha inflamabilidade. Eu preciso de um material comburente que contribua para a combustão e eu preciso de uma fonte de energia para a combustão ocorrer. Tá? Então, o catalisador aqui não é o fator preponderante. O nitrogênio do ar, já que ele tem maior quantidade no ar atmosférico, é pouco reativo e inibe a reação. Olha, se eu tiver o ar atmosférico ao redor, o oxigênio está em maior ou menor proporção, mesmo assim ele é queimado, ele entra em combustão também, formando outras substâncias. Ele não inibe a reação. Um inibidor, ele coíbe a reação de acontecer. Pelo contrário, ocorre da mesma forma. A reação de combustão é endotérmica. Reação endotérmica
é aquela que consome energia, mais consome do que produz. E aí? A combustão mais consome do que produz? Ou mais produz do que consome? Então, ela não consome mais do que produz. Ela é o contrário. O contrário de endotérmico é exotérmico. Ou seja, a combustão libera energia para o meio externo. Então, qual alternativa até então podemos assinalar que explique a não observação de uma reação entre vapor de gasolina e ar atmosférico? A falta de energia adicional aos reagentes para a reação acontecer. Ok? Então, analise bem a questão número 3, letra B é a alternativa. Última questão, número 4. Vamos enumerar a primeira coluna com a segunda, fazer uma associação. O ideal seria que a primeira coluna fossem os termos, né, temperatura, catalisador, concentração e superfície de contato. E a segunda fosse as respostas a serem associadas. Tá certo? Então vamos lá. Temperatura. Ela aumenta o contato? Ela aumenta a energia? Cria um caminho alternativo? Ou diminui o espaço? Bom, temperatura, o aumento dela, ela aumenta a energia de movimento das moléculas reagentes, fazendo com que a reação ocorra mais rapidamente. Catalisador, aumenta o contato das moléculas, cria um caminho alternativo, diminuindo a energia de ativação. Lá no exercício 2 faz, ó, cria um caminho alternativo, diminuindo a energia de ativação. Então, dessa forma, o catalisador vem aqui. Concentração. Aumenta o contato das moléculas proporcionando maior quantidade de choque ou diminui o espaço? Como é que é? Se eu colocar mais reagentes, aumenta o contato ou diminui o espaço entre elas? Obviamente, aumenta o contato. E a superfície de contato? Diminui o espaço entre moléculas, forçando o aumento das colisões. Então, eu tenho aqui a posição para a quarta alternativa, para o quarto fator. Ok, pessoal? Muito bem. Então, essa é a resolução das atividades dessa semana 3, certo? Gostaria muito que vocês ficassem de olho nessa resolução e refizesse os seus exercícios e corrigisse as suas atividades, caso estejam alguma incorreta. Ok? Vejo vocês na próxima aula nossa.